episódio anterior, fui até o bairro da Marambaia, em Belém, escutar as apavorantes experiências vividas pela Patrícia, uma mulher que conviveu boa parte de sua vida com os fantasmas de uma casa mal assombrada que pertencia à sua avó. E é a continuação desse encontro que você verá no vídeo de hoje. Ela viveu entre os fantasmas de uma casa mal assombrada na Marambaia. E eu disse, olha, essa menina ela tá vendo, o menino não é amigo imaginário. A tua sobrinha tinha quantos anos mais ou menos quando ela começou a conversar com o Levi? Pequenininha também, 1, 2, 3 anos. Já começou a ver? Sim. Até que idade? Olha, eu não sei até que idade, mas ela não ficou muito tempo lá. Porque o que acontecia, quando ela foi crescendo, ela ia cada vez mais demonstrando que existia esse menino lá, alguma coisa. Então, ela tinha uma babá que, por exemplo, a babá, depois de um tempo, ela chegou com a minha prima e disse que só ficaria na casa até 4 horas da tarde. Se ela quisesse que ela cuidasse da minha sobrinha, depois de 4 horas ela ia para casa dela, não ia mais ficar lá. Porque a minha sobrinha via, falava, ó, o menino tá ali. E aí eu lembro que no último dia que a babá foi embora com a minha sobrinha de lá, a minha sobrinha saiu, olhou pra cima, que era esse quarto que eu dormia, aí começou a falar, sai daí que tu vai cair, não sei o quê. Aí ela, o que tu tá falando? Ela, com o menino, ó, tá vendo? Ele vai cair daí. Aí ela pegou e foi embora. Ele deu um nome pra ela também, né? Não, que eu saiba não. Mas as características é o mesmo menino. E quantos anos tem essa tua sobrinha agora? 16. Ela lembra? 15, vai fazer 16. Ela lembra do menino? Eu acredito que lembro. Não perguntei, sei que aconteceu muito. Ixi, antes dela sair de lá, ela ainda falou pra mãe, pra minha prima, que o menino tava brincando no guarda-roupa, que ela mandava ele descer, ele não descia. E tu avisaste a tua prima que ela tava vendo. Que ela tava falando com o mesmo menino que tu falavas. E outra coisa, a minha sobrinha vivia doente, igual a minha avó. Igual. E tu vivia doente também? Não. Mas a minha sobrinha ficava lá no quarto da minha avó. E ela vivia doente. Ela saía de uma doença, ela pegava outra. Ela saía de uma doença, ela caía em outra. E a tua prima levou a sério isso ou tipo, isso é besteira? Eu acho que não, porque ela só saiu da casa porque a irmã dela parou o carro e levou ela. Porque a gente dizia, olha, sai daí que vão matar a menina. Eu dizia pra ela, tipo cara, assim, ela não acreditou, mas a irmã acreditou. É, mais ou menos isso. Porque a gente falava muito, a minha irmã falava pra ela, a gente dizia pra ela, olha, isso aqui não é. Como a gente é evangélica, a gente falava, isso aqui não é de Deus, isso aqui é... Tu não acha que é estranho essa menina viver doente? Toda hora ela sai de uma doença, cai em outra. E ela não... Ela não botava fé. Não, aí sei que aí ela saiu. Depois que ela sai, isso, quando ela foi embora da casa, a casa voltou a ficar vazia. Aí a minha avó, na época, ela morava aqui. Porque depois que o meu avô morreu, aí a minha avó veio morar na casa dos filhos, né? A casa ficou vazia. Aí teve um caso de uma sobrinha do meu pai que estava despejada. Aí a minha mãe deixou ela ficar lá um tempo. Lembra que eu te disse da máquina de lavar? Ela foi. Então, até então, a família do meu pai, quando a gente contava as histórias da casa, ninguém acreditava, né? Ela foi para essa casa. Ela relata a mesma coisa. Então, lá, adivinha para onde ela foi ficar? Qual quarto ela escolheu? Naquele mesmo quarto lá da minha avó. Meu Deus do céu. Aí eu ainda brinquei com ela. Quando eu soube, aí ela falou assim, eu tô no quarto que era o nome da minha avó. Eu falei, nossa, a casa tem 300 quartos. Vai ficar mas no aí quarto tu assombrado. vai pro quarto que não é pra ir. Ela foi. Então ela relata a mesma coisa. Que a sensação de estar, às vezes, o computador dela ficava na primeira sala, a sala do oval, da minha amiga. Então ela ficava até tarde ali no computador. Ela tinha a sensação que tinha vindo alguém no corredor. Aí ela achava que era o marido que estava vindo para ver o que ela estava fazendo, que era na época do Messenger.
E ela disse que ela é igual o fulano já tá vindo aqui para querer ver o que eu tô fazendo. Ela falou, olha, que o meu apelido é Paquita, né? Paquita, era normal eu estar aqui e eu achava que o fulano estava chegando. Aí um dia ela levantou, depois eu vou pegar ele. Quando ela sentiu aquilo bem perto, ela meteu a cara no corredor e não era ninguém. E aí? Aí ela disse que já ficou com aquilo. Aí ela foi, desligou o computador e subiu. Aí perguntou pra ele e disse que não tinha ido. Passou um tempo, ela falou que a máquina deles ficava na cozinha de dentro. Aí a máquina ligou sozinha. Ela estava também entrando, saindo da sala para subir, a máquina ligou. Aí ela disse assim, fulano, a máquina tá ligada. Só que ela achou que ele tinha programado, né, a máquina para... Ele desceu, desligou. Aí quando ele tá subindo de novo, que ele chegou lá perto do quarto, a máquina liga de novo. Aí ela diz assim, que na hora eles até brincaram, deve ser a dona que tá lavando a roupa dela. Falou o nome da minha avó, deve ser a dona que tá lavando a roupa dela. Que eu lembre dessa minha prima, só foi isso. Aí daí ela não quis mais ficar lá. Também, né? Ela já ficou... Depois dessa... E ela sempre me convidava para entrar na casa, porque essa casa é caminho por aqui, né? Então, às vezes eu vinha do trabalho, ela estava na rua sentada com o marido. Bora, já era 7h pouco da noite. Bora tomar um café? Não entra, só entra aí até 6 horas. A casa é perto daqui? É. É bem perto? É. E aí tu tava contando que depois que tu viestes pra cá, pra essa casa, o Levi apareceu de novo? Como foi essa história? Foi. Quando a gente voltou, porque eu não moro aqui, gente, aqui é a casa da minha mãe, só que eu moro no Exalto. Quando meu avô faleceu, eles tiraram minha avó da casa e como ela começou a fazer como se fosse um rodízio na casa dos filhos, ela veio pra cá. E foi que ela ficou aqui até ela partir. E depois que a minha avó foi embora, então veio meu sobrinho, nasceu meu sobrinho, tinha um sobrinho, bababá. E aí uma babá do meu sobrinho, depois a gente descobriu que ela também tinha visão aberta, alguma coisa assim. Só que a gente achava que ela era muito católica, fervorosa, porque a menina vivia com terço. Ela só andava com terço, a gente achava que ela era muito... Um dia ela chamou minha irmã e falou, olha, dona fulana, eu vou lhe falar uma coisa, não sei se a senhora vai acreditar no que eu vou lhe falar. Eu entrei no quarto, então nesse quarto ali era a cama de casal, por cima da cama de casal ficava a rede do meu sobrinho. Então ela disse assim, eu entrei no quarto, tinha um menino em pé na cama, olhando o meu sobrinho dormindo na rede. Aí ela falou assim, aí a minha irmã olhou para ele, mas ele mexeu no meu filho? Ela disse não. Então minha irmã meio que não se assustou, porque já sabia da história. Ela só olhou e falou, mexeu com meu filho? Ela disse não, ele só ficava olhando para dentro da rede. E tinha uma mulher do lado de fora da casa, na janela. Justamente a mulher que tu vias. Aí a minha irmã viu a história do menino e da mulher e falou assim, não, eu vou chamar uma pessoa para falar contigo. Aí me chamou, desci. Aí a gente foi conversar. Aí quando ela me contou, eu perguntei pra ela como é a roupa desse menino. Aí ela contou a roupa dele. Que era como? O shortinho, o suspensório, a botinha, é uma roupa antiga. Aí eu disse, e a mulher? Eu no caso falei pra ela, e a mulher? Ela tava vestida com, tipo como se fosse uma camisolona antiga? Aí ela é. Aí a gente deduziu que era ele, entendeu? Mas assim, quando ela contou, então a minha mãe evangélica pedindo, aí pega óleo ungido, bora todo mundo orar para não entrar na casa, né? E aí, que eu lembre aqui, só foi essa vez. Só foi dessa vez? Só foi essa vez. E aí eu tenho pra mim que pode ter vindo da casa junto com a tua avó, que nesse tempo estava aqui. Não, ela já tinha passado por aqui. Ela passou e quando viram o garoto... Ela já não morava mais com a gente. Não morava? Ela já tinha falecido na época. Ela já tinha falecido? Já. Aí teve esse também só foi
desse menino, do Levi em si, foi só isso. Agora tu falas que aqui nessa casa também tu já vistes um garotinho que morreu, outro garotinho, né, que tinha morrido afogado. Tinha, porque aqui nessa área tinha tipo, na época do meu pai e da minha mãe tinha uma praia do cachorro que eles chamam, aqui na Marambaia. Dizem que um garotinho morreu, mas não foi só eu, muita gente da rua já viu, né? E o caminho para ir para essa praia era esse caminho aqui. Então, antigamente, quando não era casa de alvenaria, era casa de madeira, que eu era pequena, ele passava. Então, muitos dizem que antigamente ele não tinha essa parede, os terrenos aqui, eles eram cerca de arame farpado. Então, a gente via tudo um terreno aberto, né? E aí todo mundo via. Eu só vi uma vez, no caso, passava correndo. Mas muita gente viu. Como ele era? Diferente do Levi, ele? Era, porque assim, diferente na vestimenta. Mas era um menino. Era um menino. Menino, assim, correndo de short, como se estivesse correndo para ir jogar bola. Descendo aqui, sabe? Mas eu não vi de frente, só de costa, aquela coisa. Eu nunca vi vulto, como o pessoal vê. É do jeito que eu tô te vendo. Parece uma pessoa de carne e osso. Na minha adolescência, teve uma época que quase eu pirei. Porque eu não sabia o que era gente e o que não era. Eu quase surtei. Eu andava com a minha irmã e eu chegava no lugar e eu dizia pra ela, quantas pessoas tem aqui? Aí ela dizia, tem 5. Aí eu conferia. Se tivesse 6, eu sabia que um... E às vezes tinha 6? Aconteceu de eu estar trabalhando no Castanheiro. Tem muita coisa que às vezes muita gente não sabe. Eu não conto porque nem todo mundo acredita que isso é maluquice, né? Eu trabalhava numa loja de operadora dentro do Castanheira, no 2º piso. Então, quando o shopping abre de velhinhos, porque abre o shopping Castanheira, eles vêm com tudo, no desespero, na escada rolante e tal. Essa loja ficava no 2º piso, saindo assim, era uma loja de telefonia. Então, o vendedor fica na porta da loja, tem o rodízio. Atende, tu vai, tu volta. Na época, tinha um banco na frente da loja. Veio todo esse monte de gente, sentou uma senhorinha lá. E eu, galera aqui, a gente começou a atender, aquele fluxo e tal. Lá para meio-dia, quando eu voltei de novo para a porta, conversando, já tava mais tranquilo, né? Conversei com meu amigo e tal. E a velhinha lá. Tipo, por exemplo, eu sou você e a velhinha sentada aqui assim. Você já tinha atendido ela? Não, ela tava do lado de fora, como se estivesse esperando alguém vir. Tá. Ela tava ali sentada, lá no corredor do shopping. Entendi. Sabe? Só que de frente para a loja. Aí é como se ela estivesse sentada assim, ó. Aí você sou eu. E ela só assim pra mim, rindo. E eu, nossa, que velhinha mais simpática. Só que eu olhava aquilo, né? Lá pro meio de 1h, sei lá. Eu tava com um amigo, eu vi a velhinha lá, eu disse assim pra eu ainda falei assim, cara, eu acho absurdo isso. O pessoal faz o povo, os velhinhos vir no shopping. Com certeza essa velhinha aí veio para tirar celular para alguém. E para piorar, não vai nem pagar ela. Eles vêm, enrolam e ele ficou, que velhinha, sabe? Putz. Aí eu fiquei olhando assim pra ele. A velhinha que tá bem aqui na cadeira, ele ficou assim pra mim, né? Amiga. Ele falou assim, amiga. Eu já fiquei assim, né? Aí ele falou assim, amiga. Não tem velhinha nenhuma. Aí eu fiquei assim, também não questionei mais, né? Só fiz achar graça. Falei, ai. Peguei, virei, fui lá pra dentro da loja e tal. Aí passou um tempo depois, eu chamei ele e falei, olha, eu quase não falo isso pra ninguém, mas eu não gosto de falar sobre isso. E aí eu fui e contei pra ele por alto alguma coisa. Aí... E a velhinha, ficou lá mais um tempo? Não, quando eu voltei eu não vi mais a velha. Não vi mais ela. Você não teve curiosidade de perguntar o que a senhora quer aqui? Não, o que nunca. A senhora... Tu ainda tens essa facilidade ou não? Olha, eu ultimamente, graças a Deus, nunca mais quis também saber se é verdade ou se é mentira. Se eu tô falando com alguém, Mas às vezes tu encontra pessoas que tu achas que não são do nosso mundo? Quando não é, às vezes eu sinto mal-estar. Eu queria que tu me contasses agora a história de um tio teu. Uhum. Que faleceu, aconteceu um negócio muito estranho com ele, né? Tu pode contar pro pessoal aí o que foi? Pode.
Então, ele, na época, ele trabalhava fora do estado, ele trabalhava em outro estado, e em dezembro era ele e um tio meu. Eram 2 tios meus que trabalhavam fora do estado. Em dezembro eles estavam vindo para cá para comemorar a passagem de ano aqui em Belém. Lá no Maranhão, mais ou menos, eles sofreram acidente de carro em dezembro. O teu tio? É, os dois sofreram acidente de carro. Tá. Aí eu vou chamar de tio Luiz, não é esse o nome. Aí esse meu tio Luiz, ele ajudou o outro, tirou da ferragem, tudinho e tal e tal. Só que ele morreu de hemorragia interna e ele não sabia o que tinha. Daqui a pouco ele faleceu. Você salvou o tio dele e depois acabou morrendo? Foi. Como hemorragia interna? Foi. Aí botou esse tio dele na ambulância e quando ele foi, ele faleceu. Aí tudo bem, isso foi em dezembro. Aí quando foi entre janeiro e fevereiro, meu pai não sabe dizer ao certo quando foi, ligaram do Cine aqui de Belém para casa da minha avó, porque a casa da vovó era como se a vovó fosse a pessoa que tivesse posse, situação melhor na época. Então tudo era lá. Atrás dele, do Cine de Belém, querendo falar com ele. Aí a pessoa que atendeu falou que era. Ah, não, é porque queria dizer para ele vir aqui que a gente conseguiu uma vaga para ele. Aí a pessoa disse que não tinha como, porque ele tinha falecido em dezembro. Aí ela pegou e disse, não, impossível, ele veio aqui semana passada. Nossa. Aí meu pai não sabe se foi ele que atendeu, se foi um tio, ele não lembra direito. Só sei que aí nisso começou, não pode, ele faleceu e tal. Resumindo, foi combinado de ir lá no Cine com uma foto da família para ela mostrar quem era que tinha ido lá. Para esclarecer a situação. E aí? Aí foi no caso meu pai, meu avô e 2 tios, com uma foto de família com muitas pessoas, né? E esse que faleceu no meio. Foram lá. O que ela explicou? Que antes dele viajar para esse outro estado, ele tinha ido no Cine, feito inscrição, tudinho, e logo em seguida ele viajou para trabalhar nesse estado fora daqui. E quando ele voltou com ela, foi tipo para dizer, não tem nada, não apareceu nada aí para mim, a minha família tá precisando. Foi para tipo trabalhar. Insistir na vaga. Isso. Mas aí, quando ele apareceu para insistir na vaga, já foi depois do falecimento dele. Foi. Aí quando a minha família foi, chegou com a foto lá. E aí o meu pai diz que ela apontou ele. Na foto de todo mundo, ela disse, foi esse aqui que veio aqui. Aí levaram a certidão de óbito dele, mostraram a data, mas ela dizia que não, que era ele, tinha ido lá e ele ficou nisso, né? Porque a minha família disse que não podia ser ele porque ele faleceu. E a mulher surtou dizendo que era ele. Eu ouvi o teu pai falar que a mulher ficou transtornada na hora lá, né? Ficou surtada. Surtou. Foi, porque ela não acreditou. Aí quando mostraram a certidão, piorou, né? E aí posteriormente tu sonhaste com esse mesmo tio, não foi? Eu não sei se foi antes disso ou depois, porque ele na verdade, eu sonhei com ele para dar 3 recados. Pela minha visão, eu acho que foi. E como foi esse sonho? Eu estava deitada na sala, mas não estava dormindo. Estava ouvindo tudo, mas de olho fechado, né? Aí eu vi num quarto uma claridade que eu olhava, no caso, no sonho, eu via uma claridade, eu olhava. Aí ele aparecia sentado numa cadeira. E aí ele falava que... Aí eu vi, oi tio fulano. Aí ele dizia, oi, tudo bom? Aí ele falou que só veio para dar 3 recados. Que era para esse tio que sobreviveu, para a esposa e para o filho. Aí ele falou, né, o recado dos 3. Aí eu ainda falei que ninguém ia acreditar em mim. Aí ele falou que ia, aí me mostrou. Levantou a camisa, mostrou onde foi as marcas do acidente dele. Só que a gente não viu ele quando ele... Como a gente era criancinha, botaram a gente para dormir num quarto, não deixaram a gente ver o sepultamento. Ou seja, tu não sabias não. Exatamente onde tinha sido e o nem ferimento dele. A roupa que ele foi enterrado, eu não sabia nada. Mas ele veio do jeito que ele estava.
E aí quando eu fui contar pra minha mãe, até aí, ninguém sabia do Levi, ninguém sabia que eu via tudo isso. Foram descobrir dali pra lá. Você chegou logo, abriu tudo. Foi, porque eu cheguei e disse, gente, vocês vão pensar que eu sou maluca, então bora com o louvor. E aí eu comecei a contar as coisas que iam acontecendo. E aí contei isso, aí depois veio do Cine. E por último foi dela e daí nunca mais. Aí foi isso. Da tua tia, é o que tu tava falando, né? No sonho da tua tia, ela chegou a perguntar se era ele. Se era ele no Cine. Ah, será ele no Cine? Foi, ele disse que era. Ele que apareceu no Cine? Eu brincava muito com a minha mãe, porque eu tava te falando que quando ela ia às vezes, todo mundo ia pra casa da minha irmã, essa casa ficava fechada. E eu ficava lá em cima com meu marido, aí eu ficava ouvindo, parece assim, quando meu pai vai fechar essa janela, ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso, aqui e ali. Então, a gente escuta lá de cima esse negócio aqui desse barulho da corrediça. E tu vê que ela é pesada, né? É. Pois é. Ó, ela é bem pesada. A gente não dá pra abrir assim. E aí, ela saía pra minha irmã. Às vezes, eu ouvia esses barulhos. Como se estivessem abrindo e fechando essas janelas. Não tinha ninguém aqui. Tinha ninguém aqui. Aí eu ficava lá em cima ouvindo. Um dia o meu marido ouviu. Aí ele... de tanto que eu falava, eu já era maluca, eu já não falava mais nada. Aí uma vez eu comentei com a minha mãe, antes do meu marido ouvir, eu falei, mãe, olha, quando a senhora vai pra casa da fulana, que é minha irmã, eu escuto um bate-bate de janela embaixo horroroso. Aí a mamãe diz assim, minha casa é abençoada, cheia de anjos, não sei o que. Eu digo, bom, então fale pros seus anjos pra eles pararem de me incomodar, porque a senhora sai, é um bate-bate de janela aí embaixo. Aí, beleza. Um belo dia eu já não falava mais, deixei pra lá. Aí o meu marido ouviu, que ele me perguntou, ele falou assim, tem alguém lá na casa da tua mãe? Eu falei, não. Aí ele ficou calado, eu disse, porque eu tava ouvindo, né, a janela, eu tô doida. Aí ele falou, não, eu ouvi o negócio, mas deve ser, eu digo, nossa, deve ser um vento que tá empurrando um janelão desse pesado. Aí morreu aí. Aí por isso que eu te falo, quando a mamãe faleceu, que foi embora, essa casa já começou a ficar mais tempo vazia. Eu não escuto mais nada. Faz tempo que ela faleceu? Vai fazer 2 anos. 2 anos, pouco tempo, né? Mas assim, não sei te explicar o que é. Eu sei te falar que talvez eu tinha alguma coisa ainda aqui. Não sei te explicar. Porque não é aqui, eu não me sinto mal. Aqui não me sinto. Eu tenho um receio de escuro, independente de onde eu estiver. Se escurecer, eu vou fico igual o Chaves, me dá um piripaque, eu não consigo. Meu cunhado, ainda nessa época, minha avó faleceu, foi embora e tal. Ele ficou sozinho aqui. Tô lembrando de detalhe, eu só sei que ele ficou aqui sozinho. Tu te lembra daquela história que o Rômulo ficou sozinho aqui? E aí a porta fechou, ele disse assim, ei, não sei o quê. Não. Que a vovó tinha morrido, ele conta que ele ficou sozinho. Aí eu não sei se bateram no banheiro, porque ele foi tomar banho, que eles moravam aí nesse quarto. Eu lembro que ele disse que estava no banheiro, e aí ele bateram no banheiro, e aí ele abriu, não era ninguém. Aí parece que bateram de novo, não era ninguém. Aí depois quando ele saiu, essa porta daí bateu, essa de madeira, aí bateu. Vai, que aí ele... Sempre levando a brincadeira, ele falou, ei, aí falou o nome da minha avó, né? Ei, dona fulana, não sei o que, não sei o que. Ele contou essa história daí do quarto. Mas assim, eu acho que só foi isso dessa época que a minha avó tava ainda... Hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia, olha, aqui é normal, na minha casa é normal. Lá na minha outra casa da minha avó, mãe dele, eu entro, vou até o fundo do quintal normal. Agora essa casa aí... De novo, aí tu tava andando, tu já era adulta, né? Era. E aí? Ele saiu do garotinho. Tu olhou pra casa? Foi, eu passava lá e antigamente a casa tava vazia. Eu olhava lá pro pátio, geralmente eu via esse garoto lá no pátio. Aí um dia eu tava indo trabalhar, passei, porque sempre passa por lá pra ir pegar ônibus. Aí passei por lá, olhei rápido, aí ele tava lá, eu segui andando. Aí perto do final da rua eu olhei, ele já tava na rua, tipo me olhando. Aí eu fiquei desesperada, saí correndo, que nem uma doida pra feira. Porque eu imaginei que ele vinha correndo atrás de mim, pra cá, pra direita. E aí eu
parei só quando eu cheguei na parada de ônibus. Isso. E foi isso. Aí daí nunca mais eu vi o garotinho. E tu viste ele exatamente como ele aparecia pra ti? Exatamente. Igual. Ele não falou nada, só te olhou? Só me deu. Só que aí ele já me transmitiu medo. Eu nunca tive medo dele, mas aí depois... Aí na próxima tu dá pra esquerda. Direita. Esquerda. Aqui. Aí... eu comecei a sentir medo. Porque antes eu não tinha medo dele. E aí agora eu já comecei a sentir. Dobra nesse canal bem aqui mesmo. Pra cá? Esquerda. Isso. Bom, galera, a casa é uma dessas muitas que existem aqui nessa rua, mas como eu havia avisado no começo, nós não vamos poder mostrar, porque nós não fomos autorizados. Muito obrigado por tu teres assistido este vídeo até aqui e até o próximo relato. Valeu!